Você já parou para pensar ou analisar o que tem dentro do prensado? Claro, além de cannabis. Tem história, tem química, tem política, tem canabinoide, tem sofrimento, tem contaminante, tem um sistema inteiro que empurra milhões de brasileiros para consumir algo que nunca deveria existir dessa forma. E hoje a gente vai trocar uma ideia séria, mais leve e no papo reto sobre o que é o prensado, o que ele é feito, como ele surgiu, como ele evoluiu, como reduzir danos e principalmente como você pode sair do prensado de uma vez por todas. A gente não vai falar só de problema, embora tenha muitos. A gente vai destrinchar isso com calma, profundidade e, acima de tudo, com muita informação de qualidade, baseado em ciência e na experiência de milhares de brasileiros. Então já senta aí, deixa seu like, aperta o teu e vamos nessa. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. O que é definitivamente o prensado? A primeira coisa que precisamos desconstruir é o mito. Muita gente ainda nem sabe do que se trata o prensado. E da parcela que sabe, boa parte acha que o prensado é só a flor compactada ou amassada junto com seus galhos e folhas. Mas isso é só meia verdade. E já te adianto, antes fosse. O prensado é o último e talvez um dos mais violentos estágios de uma cadeia enorme, improvisada, clandestina, sem controle de qualidade e que precisa transformar um vegetal delicado em um tijolo industrial para atravessar fronteiras, serras, estrada de chão, barco, buraco, mochila, caminhão, enfim. E aí entra um ponto crucial. Uma planta que exige uma série de cuidados pós-colheita, que a ciência já comprovou serem cruciais, como uma secagem lenta e controlada, uma cura, o armazenamento adequado, uma temperatura estável e, sobretudo, a ausência de excesso de umidade para evitar proliferação fúngica e excesso de luz para evitar a degradação acelerada desse produto, acaba recebendo o total oposto desse protocolo. Ele é colhido de forma prematura, exposto ao sol forte, ao calor excessivo muitas vezes, e isso acaba degradando terpenos e canabinoides. Ele é prensado sob uma força industrial absurda, destruindo os tricomas, esmagando a estrutura celular da planta e misturando toda a resina com o restante de matéria vegetal, galhos e folhas, e muitas vezes, depois disso tudo, ele ainda é guardado, ainda úmido, em embalagens plásticas vedadas, criando ali o berçário perfeito para os fungos, mofos e bactérias. Ou seja, tudo que destrói a qualidade, o aroma, a potência e a segurança do seu produto final. Só para todo mundo ficar na mesma página, canabinoide e terpeno são compostos químicos presentes na plantinha, na cannabis e em muitas outras, que interagem com o nosso corpo de maneiras diferentes. Canabinoides, como THC e CBD, por exemplo, os mais famosos, agem no nosso sistema endocannabinoide para regular algumas funções como dor, humor e apetite, enquanto os terpenos são responsáveis pelo aroma e sabor das plantas. E eles também possuem efeitos terapêuticos próprios, como o relaxamento ou foco. Eles são ótimos em conjunto, criando o efeito comitiva. E se você quiser um vídeo falando só sobre esses tópicos, os terpenos, os canabinoides e a interação deles com o nosso corpo e um com os outros, já deixa aqui nos comentários que a gente traz para vocês. Agora vamos voltar para o que realmente tem no prensado, já que terpeno e canabinoide a gente vai ver que é bem pouco. Então vamos entrar bem fundo nessa parte, porque aqui a gente começa quebrando alguns mitos. Começando pelo mito da potência. O prensado não é fraco porque você tem tolerância alta. Ele é quimicamente fraco. E isso porque a maior parte do seu THC muitas vezes já foi destruído, oxidado ou degradado ao longo dos meses de maus tratos e má conservação que a gente acabou de ver. Outra coisa comum de ouvir é que, nossa, esse aí tá forte, ele derruba. Mas essa sensação de derrubar não está muito ligada à potência ou muito THC. E a ciência explica isso. Estudos sérios de análise de drogas apreendidas em todo o território nacional, como o Cannabinoids Profile of Cannabis Sativa Seized in Brazil, que é o estudo sobre os perfis de canabinoides apreendidos aqui no Brasil
uma ferramenta para apoiar a investigação forense e inteligência, que foi conduzido por institutos criminalistas e universidades de ponta, são unânimes. O prensado comercializado no Brasil tem, em média, um teor de THC que varia drasticamente de 1 a, no máximo, 8%. Sabe o que é isso? Isso é quase o nível do cânhamo industrial em alguns países onde isso já é regulamentado. E agora compara nesses mesmos países onde tem regulamentação que flores bem cultivadas expressam de 15 a 28% desse mesmo canabinoide e extrações legais vão de 60% até 90%. Ou seja, o prensado não é fraco porque você tem tolerância. Ele é fraco porque ele foi destruído ao longo da cadeia de processo dele. E aqui entra a explicação para essa brisa pesada que você sente. O THC, quando exposto ao ar, à luz por longos períodos, à má conservação, ele oxida e se transforma em CBN, que é o canabidiol. O CBN é um canabinoide não psicoativo, mas ele é reconhecido na literatura científica pelo seu potencial sedativo, seu efeito de relaxamento muscular e por estar ligado àquela moleza pesada e à sonolência intensa. Esses dados que eu falei, você pode conferir nos estudos Adomando THC, do Rafael Mechulo, que embora seja um pouco mais voltado para o THC, ele fala bem nessa parte da degradação do THC sobre o CBN e se aprofunda um pouco mais. E é por isso que muita gente diz que o prensado derruba, me deixa lento ou de ressaca. Isso não é um sinal de força do THC, e sim um sinal claro de oxidação, degradação química e, às vezes, produto vencido. O THC degradado vira CBN e o CBN está diretamente ligado ao sono e, portanto, te causa essas sensações. Bom, e falando em coisas preocupantes, aqui vai o ponto mais crítico e de maior risco real à sua saúde, principalmente a longo prazo. Pesquisas nacionais de microbiologia de amostras apreendidas demonstram que mais de 70% das amostras testadas tinham algum nível de mofo branco, mofo verde, mofo preto, o mais perigoso, ou bolores oportunistas. A inalação crônica desses fungos pode levar a sinusite crônica resistente a tratamento, a rinite alérgica persistente, a irritação pulmonar crônica. Em casos de imunidade comprometida, pode evoluir para a temida aspergilose pulmonar, uma infecção grave e invasiva. E presta muita atenção nisso aqui. Colocar fogo não resolve o problema. Queimar o prensado contaminado não vai matar o fungo presente nele. O calor e a combustão vai simplesmente transformar ele em milhares de esporos secos, prontos para serem inalados profundamente pelo seu pulmão. Então, jamais fume algo com mofo, seja ele prensado ou não. Você vai estar literalmente inalando mofo e se contaminando, certo? E falando em contaminação, essa lista é real e bizarra, documentada por laudos e laboratórios forenses e análises toxicológicas, algumas da própria polícia local brasileira, mostrando o que já foi encontrado e o que é misturado para aumentar o peso final do tijolo e, consequentemente, o lucro dessa cadeia ilegal. E olha só essa listinha: pó de tijolo, plástico, madeira, partículas de borracha, barbante picado, fibras vegetais aleatórias, areia, terra, insetos inteiros ou parte deles já foram encontrados. Mas cá entre nós, não precisa de um laudo para isso, né? Todo mundo conhece alguém que já ouviu alguma história de achados e perdidos no prensadinho, né? Mas fica pior. Em uma minoria de casos, mas que ainda é um risco inaceitável, já foi detectado resquício de diesel, óleo queimado, verniz e cola. Isso usado de forma improvisada, muitas vezes com solventes tóxicos para dar liga, para deixar mais grudado ali e não esfarelar tudo no transporte ou no comércio dessa substância. Bom, já que eu citei o comércio, não dá para falar de prensado sem tocar na história que o envolve, né? A gente tem um vídeo completo aqui no canal falando mais sobre a história da ganja, a sua proibição no Brasil e no mundo. Então, aqui eu vou ser um pouquinho mais direto
mas te convido também a ir explorar esse conteúdo e se inteirar mais sobre a proibição. Aqui eu vou trazer que é crucial a gente entender que a criminalização da maconha no Brasil e no mundo, iniciada formalmente ali no século XX, não nasce a partir de um debate científico sobre saúde. Ela nasce por motivos puramente sociopolíticos, ou seja, ela foi arquitetada para ser uma ferramenta de preconceito racial contra os africanos escravizados e seus descendentes, e também de controle social das classes populares urbanas. A maconha aqui no Brasil foi diretamente associada à vadiagem e à marginalidade. Foi, desde o início, uma política de exclusão. E se você quiser saber mais sobre, eu te convido a ir no vídeo que eu citei agora há pouco. A partir daí, o prensado, como a gente conhece hoje, surge de forma massiva a partir de um ponto de inflexão. A demanda popular cresce e a repressão policial e a guerra às drogas também se intensificam. Bom, a logística de transportar grandes volumes de flores se torna cara, ineficiente e arriscada demais. Então, era preciso compactar o risco e maximizar o lucro. O produto precisava ocupar menos espaço e pesar mais. E, claro, chamar o mínimo de atenção possível, ou seja, não se parecer com flores. O tijolo, então, o prensadinho, vira a resposta mais eficiente e a mais suja que o mercado ilegal encontrou para a repressão estatal. Ele é a consequência física direta da guerra às drogas. A realidade é que milhões de pessoas ainda não têm acesso ao cultivo ou ao mercado regulamentado. E aí, essa acaba sendo a única opção de acesso atualmente para muita gente aqui no Brasil. Entendendo isso, eu também vou passar algumas diquinhas agora fundamentais de segurança e redução de danos, começando com a primeira, que é: nunca fume algo que levante a menor suspeita. Ah, Pedro, mas como que eu vou saber disso? Cara, presta atenção no seu olhar, presta atenção no seu olfato. Vou dar aqui exemplos clássicos. Se está cheirando forte a amônia ou algo que te lembre a urina, é um sinal clássico e inegável de fungo e degradação avançada. Um cheiro químico de solvente, de produto de limpeza, pode ser um indício gravíssimo de adulteração química, para dar aquela liga que a gente citou. E pontos pretos, coloridos, brancos, verdes, amarelados demais, cinza, azul, coloração esbranquiçada. Cara, muito provavelmente a gente está falando de mofo. Morto ou vivo, se tiver colorido demais, se tiver mofo, se tiver coloração chamando atenção, é lixo. Não faz isso com a sua saúde, não faz isso com você. Tem problemas e riscos seríssimos, principalmente a longo prazo, o consumo de mofo. Pedro, lavar o prensado resolve? Cara, você não vai remover todos os contaminantes internos, mas eu diria que você não só pode, como você deve. Você vai remover uma quantidade significativa de terra, areia, algum mofo superficial, poeira e outras coisas que podem estar ali incrustadas no seu prensadinho. O processo é simples, mas ele é de extrema importância. Solta ele o quanto você conseguir, usa uma água morna. Água morna não é água fervendo. Mergulha ele nessa água, mexe por alguns segundos, agita ele, e aí você já vai ver a sujeira soltando ali. O segredo também é a secagem, que deve ser feita num ambiente ventilado, num ambiente seco, num ambiente escuro, sem ali a presença de iluminação direta, um ambiente que não esteja com muita umidade, um ambiente que você consiga controlar ele, para ele não repetir o processo de má armazenamento que ele vem sofrendo, né? Isso vai reduzir consideravelmente alguns riscos que já veio embutido no seu prensadinho. As outras dicas padrão de redução de danos para inalação, eu espero do fundo do meu coração que você já faça, até porque a própria combustão já tem o seu próprio dano. E elas são: usar uma piteira, de preferência longa, se puder, de vidro. A piteira aumenta a distância entre a brasa, a sua boca, o seu pulmão, e isso vai reduzir o dano e o risco, irritação e calor para o seu pulmão e para a sua garganta. E, claro, não pode faltar a principal dica de redução de danos, a transformação real
e definitivo, que é a saída do prensado. E antes que você fale, a saída do prensado não é uma questão só de qualidade de consumo ou de ficar mais chique. É fundamentalmente uma questão de dignidade humana, de saúde e, acima de tudo, de autonomia sobre o seu próprio corpo e sobre o seu próprio consumo. Plantar suas sementes é mais do que apenas colocar uma sementinha no solo e cuidar de uma planta quando a gente está se falando dessa plantinha. É um ato político e pessoal de empoderamento, é a autonomia de não depender de criminosos, é a resistência contra um sistema opressor que te força a consumir lixo e é o autocuidado de saber exatamente o que você está consumindo. Quando você assume o papel de cultivador, muitas vezes, na maioria delas, você passa a estudar ciência, genética, biologia vegetal, o ciclo da planta, iluminação, fotossíntese e por aí vai. E em muitos casos, o cultivo acaba virando uma terapia, uma conexão profunda do grower, do jardineiro, com a natureza, e um exercício de paciência. Você passa a ter domínio absoluto e total controle sobre a pureza do que você consome. E foi pensando em você, que precisa passar por essa jornada, que a gente criou junto aqui na bancada um caminho legalmente protegido e acessível, que é o Torne-se um Grower. O passo a passo para ter sucesso no seu cultivo medicinal. Essa jornada, além de ter sido criada para entender e solucionar as dificuldades que muitos cultivadores medicinais já enfrentaram, ela foi principalmente pensada para ensinar quem deseja começar, mas não sabe por onde iniciar o seu cultivo. E o melhor disso é que é tudo gratuito. A gente passa pelo substrato, pela germinação, pelos modelos de cultivo, espaço, técnicas, questões jurídicas, legais e medicinais relacionadas à plantinha. A proibição, da forma como está estruturada hoje, não protege absolutamente ninguém. Ela só destrói a qualidade do produto, fomenta o crime organizado, espalha desinformação e enche os pulmões de mofo. A única forma de combater o prensado é com conhecimento, autocuidado e autonomia. As fontes dos estudos que eu citei vão estar todas aqui na descrição, junto com os links para você fazer parte do Ganza App e ter acesso ao nosso curso gratuito de cultivo. Então fica aí o convite, clica aqui embaixo, já aproveita também, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e boas ideias, bons estudos e bons cultivos. Se livra do prensado já! Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando o seu cultivo, compartilha a sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganza.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza App, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se. Ganza App, vem pro Torne-se.